Voltamos com o Tela 1 Especial Debate. O tema em discussão de hoje é o conflito de gerações e a geração Y. Estão comigo no estúdio o filósofo e professor universitário Celso Rogério Klamer e a gestora financeira e também professora universitária Cibele Cristina Silva. O fácil acesso à informação fez com que a geração Y buscasse uma rápida ascensão profissional no mercado de trabalho, e isso gerou conflitos entre as gerações. A reportagem é de Jefferson Nunes. Além das características que contam positivamente para o profissional da geração Y, como o amplo conhecimento adquirido de forma rápida, existem algumas que podem atrapalhar este profissional. Esse acesso à informação fez com que essa geração ficasse muito ansiosa e buscasse muito rápido um crescimento na carreira. Então, essa geração, em alguns momentos, ela tende a ser extremamente ansiosa e atropelar uma carreira normal que é considerada em organizações. Porém, o problema não se restringe à geração Y. Muitas vezes, a convivência profissional entre as gerações pode ocasionar conflitos no ambiente de trabalho, que podem ir de discussões até choques de valores. O antigo não está preparado para o novo, a gente está falando aí de pessoas que muitas vezes estão há 20, 30 anos na organização, não aceitam, por exemplo, receber ordens de um menino que tem a idade dos filhos. No entanto, a postura e o comportamento desse jovem só vai amadurecer ao longo da carreira mesmo. Então, esse conflito de geração existe sim, mas independente dessa geração ser Y, X, Z ou W, é o conflito da idade e da experiência. Para se adaptarem a esta nova realidade, as empresas estão buscando novas alternativas. As empresas têm buscado ser mais flexíveis, têm buscado trazer RH mais estratégico para ter plano de retenção para esses profissionais, para que eles não se desmotivem e saiam muito rapidamente. Eu vejo, na verdade, um movimento muito maior das empresas do que dos profissionais. Geração X, Y, Z ou geração digital, não importa em qual delas você se encaixe. As vagas no mercado de trabalho sempre estarão abertas. Resta saber se você estará preparado para elas. Professora Cibele, como que nós podemos incentivar os jovens da geração Y a lidar melhor com os horários e com essas responsabilidades? Isso é uma característica engraçada que se coloca para a geração Y. Então, a geração Y não sabe trabalhar com relógio. Não é bem assim, né? É uma geração que ela está mais preocupada com resultados do que com propriamente seguir regras. Como colocar, coloca-se o horário junto com seguir regras, coloca-se esse estigma de que a geração Y não cumpre horários ou normas. Mas depende da função que a pessoa ocupa. De repente, numa específica função, ela precisa estar lá naquele horário. Então, ela vai estar, não há esse grande problema. O maior problema, como foi colocado ali, é a questão desse choque entre as gerações. Entre você ter alguém da geração X com geração Y, de repente uma geração Z já presente no mercado, mas esse choque também não é algo de agora, acho que o professor também concorda, isso é uma coisa que eu não estive presente nos choques de outras gerações, mas com certeza na década de 70, no início da década de 80, quando aqueles jovens entravam no mercado, também existia um choque de gerações. Então esse choque sempre existiu e sempre vai existir. O que acontece é que hoje está sendo dado uma importância muito grande, algo que eu acho que não é por aí. O detalhe, como foi falado, as empresas vêm buscando, o RH vem tendo uma presença bastante valorosa dentro do desenvolvimento das pessoas, mas é preciso também que essa geração se encontre seus próprios valores, para daí sim começar a levar isso para o trabalho. Mas a gente tem sim jovens da geração Y que seguem o horário certinho. O que uma organização pode fazer para diminuir esse conflito de geração? Na verdade, eu não vejo como o papel da organização em diminuir o conflito, e sim as próprias pessoas, né, que estão ali. Porque a organização ela até traz meios, ambientes que possam proporcionar a integração dos funcionários, não só durante o horário de trabalho, mas tem que haver uma participação do indivíduo também. Não adianta a empresa trazer isso, se a gente entra daí num campo muito motivacional, e a motivação ela tem que ser pessoal, primeiro do indivíduo, para depois seguir pela empresa, né? Professor Celso, o senhor que é todo formado em educação, qual que é a dificuldade que o senhor vê no recrutamento de jovens na época de hoje? Olha, eu acho que a professora Cibele apontou uma questão interessante,
E aí no que diz respeito a esses conflitos que sempre existiram e essa necessidade, Sócrates na antiguidade já reclamava do jovem, que não era um jovem suficientemente disciplinado para aprender, né? E veja, Sócrates nós vamos localizar em torno do século IV a.C., mais ou menos, não é? Agora, como investir nesta formação ou estimular este jovem? Acho que nós temos que pensar uma questão. A partir dos anos 70, eu volto a falar o que eu apontei lá no primeiro bloco, esse boom da sociedade marcada pelas tecnologias da informação, ela se caracteriza como uma sociedade fundamentalmente do conhecimento. E aí há vários autores que vão fazer essa discussão. Dentre eles, um bastante conhecido da terceira onda, o Toffler, né? Que vai falar a terceira onda que nós vivemos, que é a do conhecimento, que é a da informação. Quer dizer, quem não estudar o tempo todo e não transformar a sua casa num ambiente escolar, está fora do mercado de trabalho. Então, uma das características desse profissional é que estude o tempo todo. E isso este jovem ele precisa entender que ele precisa de disciplina. E ele precisa de esforço, porque sem isso ele terá um conhecimento superficial. Porque esta sociedade hoje, caracterizada como do conhecimento, o que há, especialmente para os jovens de uma classe mais abastada, há colocação no mercado para ele. O que falta é qualificação. O José Pastore, que é um pesquisador do mundo do trabalho da USP, ele diz que quem não fizer este estudo constante está fora do mercado. E para ele estudar constantemente, precisa de disciplina. Ele vai ter que buscar. Isso não tem como fugir. Você acompanha no próximo bloco a tentativa de agrupar as pessoas de acordo com uma ideia em comum, a do enquadramento, que muitas vezes cai nos estereótipos que a sociedade impõe.